Se o país entrasse em crise hoje, qual era a ação que eu teria na minha carteira? Ficou curioso, né? Nesse vídeo eu vou te revelar a segunda opção que eu teria de ação na minha carteira a longo prazo se eu começasse hoje a investir com o conhecimento que eu tenho. E aí, tá pronto? Mais ou menos. Então bora para esse vídeo. Olá, pequeno gafanhoto, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou o Cora e nesse vídeo que é o segundo episódio da série Qual ação eu teria na minha carteira se eu começasse hoje, eu vou te mostrar qual seria a minha segunda opção. Lembrando que eu já gravei um vídeo anterior aqui falando qual seria a minha primeira opção, vou deixar um card aqui, se você não assistiu é importante que você assista lá, é só clicar aqui no card que você vai ser direcionado para o vídeo e depois você volta para cá, não tem problema. Mas isso é interessante para você entender toda a lógica que eu utilizei por trás dessa minha decisão, beleza? E lembrando que isso não é uma recomendação, tá bom? Isso é uma experiência minha, isso é uma análise minha com a experiência que eu tenho, como eu começaria uma carteira de ações a longo prazo, beleza? Agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, dá um like aí porque você vai ajudar muito o canal, então eu preciso da sua ajuda pra gente poder crescer. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa a notificação, o sininho, que sempre que sair mais conteúdos como esse, você vai receber em primeira mão. Bom, olha só, antes mesmo de você pesquisar uma empresa na bolsa, uma ação para você comprar, é interessante você ter conhecimento de duas coisas, o momento econômico do país e o setor dessa empresa. E esse setor que eu escolhi para ter a segunda ação da minha carteira, se eu fosse iniciar hoje, é um setor praticamente imune à crise. E você vai entender toda a lógica desse negócio. Bom, olha só, antes de eu falar, tenta adivinhar qual é esse setor, beleza? Eu vou te dar 3 dicas. A primeira dica é, todos os meses chega a conta na sua casa de empresa desse setor. Dica número 2, a canela dos funcionários dessa empresa são o sonho de consumo da cachorrada aí da sua vizinhança. E aí, já tá desconfiando? Não? Então, dica 3. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! É isso aí, pequeno gafanhoto, você pegou a dica, o setor elétrico. Olha só, pensa comigo, 2016 e 2017 foram os 2 anos mais difíceis economicamente falando aqui no Brasil, certo? A maioria das empresas teve retração dos seus negócios, redução no faturamento, redução no lucro e principalmente redução no número de funcionários, praticamente explodiu o número de desempregados no país. E você provavelmente deve ter economizado um pouco mais, deve ter segurado um pouco mais de dinheiro e aí, imagina milhões de pessoas fazendo isso, quem sofre é a economia. Agora me responde uma coisa, você deixou de usar energia elétrica? Exatamente isso faz com que o setor elétrico seja um setor perene, não seja um setor cíclico. Qual que é a diferença, tá bom? Setor perene é um setor que, independente da economia estar bem ou ruim, esse setor mantém os seus negócios de forma perene, porque as pessoas pararam de comprar carro, comprar eletroeletrônicos, comprar roupas de marca, mas com certeza elas não pararam de usar energia elétrica. O setor elétrico, na minha opinião, é um dos setores mais resilientes da economia e isso já faz dele um setor queridinho para mim e para a maioria dos investidores. Agora, ele sofre com a crise? Sim, ele sofre com a crise, mas numa escala muito menor do que a maioria das empresas. Por exemplo, quando tem uma crise, diminui, sim, a quantidade de energia gasta e aumenta o número de inadimplência. Mas tem uma coisa que você precisa conhecer do setor elétrico. Ele possui 3 áreas e você precisa conhecer cada uma delas para você não cometer um erro na hora de investir. Eu vou te dar um exemplo, tá bom? Sabendo que o setor elétrico é um setor perene, o que você faz, né? Você começa a pensar, falar assim, pô, então vale a pena eu investir no setor elétrico, certo? Certo, beleza. O que você faz? Você pensa logo na empresa que te entrega a conta de luz na sua casa. Fala, putz, será que ela tem ação na bolsa? Beleza, é essa mesmo que eu vou comprar. Eu te digo que essa pode não ser a decisão mais sábia, tá bom? Mas antes de entender, vamos identificar as 3 áreas do setor elétrico, legal? A gente tem a área de geração de energia, a gente tem a área de transmissão de energia e a gente tem a área de distribuição de energia. Eu particularmente não gosto dessa terceira área, a área de distribuição de energia, porque é a área que nos momentos de crise mais sofrem. Sofrem com o quê? Com o índice de inadimplência e principalmente com o famoso o quê? É isso mesmo, o famoso gato. Mas não só por esses 2 motivos, mas essas empresas, normalmente de distribuição, elas têm muita influência do governo e eu particularmente não gosto muito disso. Mas isso é um perfil meu, ok? Agora vamos falar da segunda área do setor elétrico, a área de transmissão, que são justamente aquelas torres que você vê quando você passa nas estradas, aquelas torres gigantes de energia elétrica passando. Elas são as responsáveis de levar energia de uma ponta a outra, ou seja, do ponto gerador de energia na usina hidrelétrica, por exemplo, até a cidade, que é o ponto de distribuição. Esse setor, na minha opinião,
opinião, é interessante porque normalmente quando as concessionárias ganham a concessão, ganham o leilão para elas terem concessão, ela já consegue ter uma previsibilidade de receita ao longo desse contrato. Isso porque ela não ganha pela quantidade de energia transportada, ela ganha justamente pela disponibilização da rede e ela também é obrigada, além de fazer a manutenção, fazer as obras de expansão que estão previstas em contrato e na concessão. Uma empresa que eu estou começando a namorar agora chama-se Energias do Brasil. O código dela é ENBR3, EN de navio, ENBR3. Basicamente ela é uma empresa da área de transmissão, mas ela tem parte dos seus negócios em outras áreas como distribuição e geração também. Então é uma empresa interessante porque ela está em todas as áreas do setor elétrico. E o porquê eu estou interessado? Porque ela já anunciou que ela tem uma obra de expansão que será concluída em 2022 e quando isso acontecer, ela já prevê que o lucro dela vai aumentar em 60%. Ou seja, isso é muito bom para o acionista, porque além do valor da ação subir, porque a demanda aumenta pela ação, uma vez que ela começa a mostrar melhores resultados, os dividendos também acabam sendo melhores. Ou pelo menos é isso que o investidor espera, certo? Mas o mais bacana é esse anúncio da empresa de que vai ter um aumento no seu lucro, uma previsão de aumento no lucro por conta desses investimentos. Quando essa empresa abriu na bolsa, ela estava R$ 7,25 e na data de hoje ela está R$ 18,77. É como se você tivesse colocado R$10.000 quando ela entrou na bolsa, quando ela fez o IPO. IPO é o processo quando a empresa abre ações na bolsa, tá bom? E aí é como se você tivesse colocado R$10.000 e hoje você tivesse R$25.000 mais todos os dividendos que ela pagou até hoje. E hoje ela paga cerca de 4% ao ano de dividend yield, que não é extraordinário, mas isso porque a maior parte do seu lucro ela reinveste no negócio e nas obras de expansão para o plano de 2022. É uma empresa que tem bons números, boa governança e o mais interessante, ela está em vários estados diferentes. E isso é bem diferente da situação da AES Tietê, no estado de São Paulo, que em 2016 sofreu com a crise, mas não necessariamente por conta da crise financeira, da crise econômica, e sim por conta da crise hídrica, que ficou toda concentrada no estado de São Paulo. Então isso é um risco do negócio. Por fim, vamos falar da área do setor elétrico de geração de energia e é provavelmente por onde eu começaria a comprar ações. Basicamente são usinas. E aqui no Brasil nós temos 4 matrizes energéticas principais, que são fotovoltaica, eólica, hidrelétrica e térmica. E essas usinas também são disputadas em leilões por concessionárias e quando elas detêm a concessão, elas têm as mesmas obrigações de manutenção das barragens, manutenções das usinas, manutenções dos equipamentos, que é um custo muito alto, e também as obras de expansão. Mas por outro lado, o valor da energia gerada acaba dando bons lucros para a empresa e principalmente para os acionistas também. Uma empresa que eu tenho na minha carteira hoje, que com certeza eu teria na minha carteira se eu fosse começar a investir hoje, é a Engie Brasil. O código dela é EGE3. Bom, deixa eu falar alguns dados dessa empresa. A Engie Brasil é a maior empresa privada do mundo de geração de energia hoje. Ela tem uma grande participação dentro do mercado brasileiro e quando ela abriu o capital, suas ações custavam R$ 3,20. Hoje está custando R$ 45. Basicamente, quem colocou R$10.000 hoje teria R$ 140.000 fora todos os dividendos que essa empresa pagaria até hoje. Mas é uma empresa que não é uma grande pagadora de dividendos. Ela é uma empresa focada em crescimento. Outra coisa que eu gosto também da Engie é que parte da sua produção de energia é focada em fotovoltaica e também energia eólica, ou seja, energias completamente limpas. E é o tipo da empresa que eu sempre defendo aqui, que é a empresa focada em tendência de evolução. O que é tendência de evolução? É justamente quando uma empresa ela vai em direção à sustentabilidade ou de tecnologia. Além disso, a Engie Brasil é uma empresa focada na distribuição de energia também. Isso faz dela uma empresa multiáreas dentro do setor de energia elétrica. Nos últimos 4 anos, essa é uma empresa que vem me dando bons resultados e é uma empresa queridinha dentro da minha carteira de investimentos. Portanto, com o conhecimento que eu tenho hoje, essa seria a segunda empresa e esse seria o segundo setor da economia que eu teria na minha carteira. E mais uma vez lembrando, se você não assistiu o primeiro vídeo desse episódio, eu vou deixar o card aqui em cima, clica lá que você vai ser direcionado e vai saber qual é a primeira empresa e o primeiro setor que eu investiria. E mais uma vez lembrando, tá? Isso não é uma recomendação, eu nem posso fazer recomendação aqui. Eu posso falar da minha experiência justamente que eu tô passando aqui para você, ok? E aí, gostou desse conteúdo? Se você gostou, não esquece, eu vou pedir a sua ajuda, manda aquele joinha, aquele like, porque isso é importante pro canal, faz com que a gente cresça e esse vídeo apareça para mais pessoas. E se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho, a notificação, que sempre que sair mais conteúdos como esse, você vai ser notificado, beleza? Muito bem, pequeno gafanhoto, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo.